enquanto é teste, aí vocês vão me falando aí, que eu sou péssima nessas coisas. Andriele, você também fala comigo. Oi, gente. Tá aparecendo aí? Tá tudo certo? Vê se a Andriele tá falando aí. Não? Dirceu, Leonardo. Para reproduzir esse vídeo. Lucimaro do Nascimento. Olha o que aconteceu. Dirceu. Ocorreu um erro. Adélia. Eu não tô vendo direito. Daniele. Deu certo aí? Vê se a Andriele vai falar. Não. Andriele, se tiver certo, você me fala. Cristiane. Que eu não tô vendo aqui não. A Rosa, Pai do Senhor. Pai Senhor, Rosa. Quantas pessoas? 19 pessoas. Ó o pastor. Pode começar, Andriele? Porque eu não tô vendo aqui. Claro que tá indo. Não sei, Deus. Aí aparecendo Não você. tá aparecendo os comentários. Vou começar, tá? A Andriele falou o quê? O Arnaldo dando paz. Irmãos, né? Paz do Senhor. Hoje, né, eu estou aqui para mais uma live com as crianças. Vocês me perdoem a vergonha, me perdoem tudo, porque realmente não sei como mexer com essa tecnologia. Eu estou precisando de várias ajudas, tá? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Deus quer. E eu estou aqui hoje para falar a respeito da origem da Bíblia, né? A origem da Bíblia. E antes, vamos orar? Todo mundo que vai chegando aí, vai dando um oi, olá, ok. A Andriele vai falando se está tudo ok para começar. E enquanto isso, vamos orar? Vamos orar a Deus. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça sobre as nossas vidas. E estamos aqui, Senhor, mais uma noite para transmitir a Tua palavra. Desde a criança mais pequena até o idoso. E que todos nós possamos estar com o nosso coração aberto, o nosso coração totalmente receptivo à palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje, nessa live aqui, que a Andriele disse, né, nós estamos para falar a respeito da origem da Bíblia. E quando eu pensei em falar a respeito da origem da Bíblia, eu estava pensando assim, né? Como que eu vou falar a respeito da origem da Bíblia? Tem que ter um participante assim muito importante, claro que o primeiro principal é Deus, né, nas nossas vidas, mas também um participante, não sei se vocês estão vendo aqui do lado, aqui ó, é o coração. Esse aqui é o meu amigo Coração, que veio essa noite junto com a gente, junto com as crianças, juniores,
para a gente falar a respeito da origem da Bíblia. E o coração está aqui porque, assim, quando a gente fala a respeito da origem da Bíblia, a gente pensa assim, como eu faço para receber ou entender a palavra de Deus? E o primeiro passo mais importante é a gente estar aqui, com o coração aberto, o coração receptivo, o coração totalmente molido para receber a palavra de Deus. E por isso que eu trouxe esse convidado especial aqui, o coração, para falar sobre a origem da Bíblia, né? E quando eu pergunto assim para algumas pessoas, né, será da onde que surgiu a Bíblia ou alguma coisa assim, e até pergunto mesmo aqui pro coração, você sabe aonde surgiu a Bíblia? Não sei, me explica por favor. Ok, coração, eu vou te explicar como surgiu a Bíblia. A Bíblia, ela surgiu, né, quando a gente fala a respeito dela, ela, em primeiro momento, Deus decide se revelar a mim e a você. Olha que coisa tremenda. O primeiro ponto, a primeira coisa que acontece, que eu acho linda, é que Deus decide se revelar. Ele decide se fazer conhecido para ele, para mim e para você que está daí do lado. Então isso eu acho assim o principal de tudo, porque quando a gente fala a respeito da Bíblia, a gente pode pensar assim, mas a Bíblia ela caiu do céu desse jeitinho que ela é, toda bonitinha aqui, desse jeitinho assim. Será que ela caiu do céu assim, desse jeito, desse jeitinho? Né? Já em papel e tudo mais, e aí a gente vê que não. Hoje nós vamos ver um pouquinho como tudo começou para existir aqui, a Bíblia. E aí a gente se pergunta, né? Da onde originou? Primeiro ponto, a Bíblia, né, como eu disse para vocês, foi Deus, antes de tudo, que decidiu se revelar ao homem. Ele quis se fazer conhecido, porque pensa bem, ele tinha lá Moisés, tinha Noé, tinha Abraão, e ele poderia ter uma conversa em particular com cada um deles, mas não, ele decidiu que toda essa conversa que ele teve com Noé, com Moisés, com Abraão, que pudesse estar revelada, aberta para todos nós, para toda a humanidade. E para surgir aqui a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens. E esses homens eram homens totalmente inspirados por Deus, porque é o Espírito Santo que inspirou cada um desses homens para escrever cada uma dessas folhas aqui, cada uma dessas palavras. Então isso é algo maravilhoso, realmente é algo de Deus. E você pensa que levou 1 ano, 2 anos, 3 anos para que pudesse a Bíblia estar formada? Não. Dizem os historiadores que a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ela poder estar desse jeitinho aqui. Pensando, imagine só, desde a criação do mundo até o Apocalipse. E aí passa-se várias coisas, tem os 300 anos do silêncio, que é quando Deus se cala e não fala com nenhum dos profetas, e várias coisas acontecem. Então quando você, criança, junior, adulto, papai, mamãe, irmão, olhar para essa palavra aqui, em cima lá da sua estante, em cima da sua mesa, olhe com outro olhar. Olhe com olhos assim de admiração, de carinho, porque essa palavra aqui, nossa, foi algo assim tremendo para que ela pudesse estar aqui nas nossas mãos hoje. E aí, coração, deu para entender?
Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim, mas da onde surgiu essa palavra Bíblia? Boa pergunta, coração! Da onde surgiu nessa palavra Bíblia? Como eu disse para vocês, se a gente sabe que foram vários homens, cerca de 40 homens, inspirados por Deus, que escreveram essas cartas, né? Escreveram cada uma dessas cartas. Bíblia, a palavra Bíblia, deriva do grego. Sabe o que quer dizer? Biblos, ou seja, no nosso português, coleção de livros. Ou seja, foram vários livros juntinhos, né? Que deu-se o nome de Bíblia, que derivou do grego. Deu para entender agora, coração, o que significa Bíblia? E para você me ajudar um pouco mais, você pode ler para mim 2 versículos bíblicos? O primeiro versículo bíblico que eu quero que você leia está lá em 2 Timóteo 3,16. E olha o que diz 2 Timóteo 3,16. Leia aí, coração. Toda a escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Coração, esse coração é bom demais. Vocês entenderam? Deu até suador. Ai, deu até suador. Deu até suador esse 2 Timóteo 3,16. Como disse o coração, olha que tremendo. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Então, quando alguém vir para você, criança, adulto, junior, seja lá quem for, e falar assim, mas você acredita na Bíblia? Você acredita? Você nem sabe quem escreveu? Aí o que você vai dizer? Não, Senhor, a Bíblia diz, a própria Bíblia se defende e diz que ela é divinamente inspirada e ela é boa sim, para me repreender, para me corrigir, para me ensinar. Então não vem não, sai para lá. E aí, coração, me fala mais outro versículo aí que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Fala aí, coração. Em 2 Pedro 1, 20 e 21. Pode começar a ler. Sabendo isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Volta aí, câmera, volta aí. Deu para entender que a Escritura não é algo de particular interpretação. Eu não posso pegar ela aqui e fazer como muitos e ler e falar assim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto, e fazer uma interpretação como eu quiser. Não, a Bíblia, a própria palavra nos diz que ela não foi produzida pela vontade do homem, mas ela foi produzida antes de tudo porque Deus quis falar aos homens pelo Espírito Santo e fazer com que essa palavra estivesse aqui nas nossas mãos. Isso não é tremendo? Se você acha que isso é tremendo, apesar de eu não estar vendo aqui os comentários, dá um glória a Deus aí, dá um pulo de vitória, porque isso é tremendo, é maravilhoso. E aí, vai câmera pro coração e, coração, você tem mais pergunta? A
da origem da Bíblia? Tenho sim. A Bíblia, ela sempre existiu em capítulos e versículos? Boa pergunta, coração. Nossa, você está acompanhando direitinho. Boa pergunta. A pergunta que o coração fez é muito importante, porque a Bíblia, isso mostra mais uma vez o quanto Deus é poderoso. Porque a Bíblia, ela não caiu do céu assim, desse jeitinho que ela tá aí. Ela primeiro surgiu porque Deus decidiu revelar-se a cada um de nós. E Ele quis que o homem fosse usado como instrumento para isso. E aí Ele usou 40 homens inspirados totalmente pelo Espírito Santo dele para escrever cada linha dessa Bíblia. E aí o coração faz uma pergunta muito propícia. A Bíblia sempre existiu em capítulos e versículos? Não, senhor coração. A Bíblia, ela não surgiu assim, porque ela foi descrita antes por meio de cartas, como eu disse para vocês. E muitos estudiosos, desde os maçoretas, lá depois vocês pesquisem em casa, até no século XII, eles começaram a dividir a Bíblia primeiro em capítulos. E no século XII ela foi dividida em capítulos por um homem estudioso chamado Stephen Langton. Ele dividiu a Bíblia em capítulos. E, de curiosidade, a Bíblia tem 1189 capítulos. E depois, lá em 1445, de acordo com alguns livros que eu vi, os capítulos, versículos, que é aquele númerozinho menor. Os capítulos é um número maior em negrito e o versículo um número um pouco menor. E aí, mais estudiosos primeiro dividem a Bíblia em versículos do Testamento, e só em 1551 é que a Bíblia é dividida, o Novo Testamento, em versículos também. E aí eu pergunto para vocês, né, e também aqui para o coração, vocês acham que tinha dificuldade, né, de se encontrar, porque a partir do momento que se dividiu a Bíblia em versículos, em capítulos e tudo mais, tinha-se a dificuldade com relação ao idioma. E vocês sabiam aí de casa que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e alguns pequenos trechos dele em aramaico. Então, essa foi a linguagem, a escrita, né? E o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, o grego koiné, né? Que é o grego, não o grego erudito, clássico, mas o grego mais popular, que foi escrito no Novo Testamento. E aí eu pergunto, tinha dificuldade dessa divisão, de se chegar a outras pessoas que não falavam a mesma língua, além da dificuldade, gente, que naquela época nem todos sabiam ler e escrever. Nem todos sabiam, era a minoria que sabia ler e escrever. Vocês imaginam só? Além do mais, vocês acham que existia papel? Não existia papel. O que existia na época eram os papiros, que é folhas feitas de uma planta, e os pergaminhos, que eram feitos de pele de animal. Então, se eu tinha uma versão da Bíblia e queria dar uma versão para o meu amigo coração aqui, tinha que ter alguém que sabia ler e escrever e alguém que sabia, né, que ia ter, né, o trabalho de escrever, ou seja, fazer um manuscrito de toda a palavra de Deus para entregar para outra pessoa. E aí vocês veem como Deus é maravilhoso. Tremendo, porque até agora, 1946, foram achados alguns manuscritos do Antigo Testamento
próximo ao Mar Morto, em umas cavernas lá próximo ao Mar Morto. E quando eles viram esses manuscritos e compararam com outras versões que já se tinham achado, né? Eles viram que eram idênticas, eram muito parecidas. Ou seja, para nós, apesar de não precisar disso, porque a própria Bíblia se auto-reafirma, ela se defende, mas isso é mais uma comprovação da autenticidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia não é conto da carochinha, a Bíblia não é um objeto, a Bíblia é para mim louvar e engrandecer o nome de Deus por eu ter livre acesso a essa palavra. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo, crianças. Então não trata a Bíblia com desdém, não trata a Bíblia com objeto. Você, junior, você, criança, que está começando a ler, ou você, papai, mamãe, que está com a Bíblia aí em casa, né? Não deixe para pegar sua Bíblia só quando voltar aos cultos, não. Vá lá, pega a Bíblia, leia para o seu filho que não sabe ler ainda. Você que já sabe ler, vai lá, pega a sua Bíblia e leia, sabendo que ela é aonde Deus quis se revelar para você. Tem a oração que Deus conversa com a gente também, mas a palavra Deus decidiu revelar a mim e a você. Isso é tremendo demais. E para mostrar como tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus, e a palavra diz isso. Gutenberg, a gente falou que só existia manuscritos, né? Veio, né, que Gutenberg inventou, né, a imprensa, ou seja, na época uma imprensa tipográfica, não é chique igual a gente tem, né, de escanear, de ver um livro no celular ou de tirar um xerox, mas isso já ajudou muito a fazer várias cópias da Bíblia para outras pessoas, e isso é algo tremendo, é algo de Deus realmente, para mostrar como Deus é maravilhoso com cada um de nós. E só para vocês saberem, em 1681 é que a gente teve a primeira versão da Bíblia em português, traduzida por um homem chamado João Ferreira de Almeida, e ele tem o nome escrito aí na Bíblia em homenagem a ele, porque ele traduziu a Bíblia na nossa língua. Isso é outro privilégio que a gente tem a Bíblia na nossa língua, para a gente entender cada uma dessas palavras. Isso é tremendo demais, né? E irmãos, né, crianças, juniores e tudo mais, já que a gente está falando a respeito de Bíblia, eu queria ter mais assim coisas, né, para mostrar para vocês. Aí, como eu não tenho muito tato, eu recorri aos recursos de Dani e Isis. Um abraço, Dani e Isis aí, minhas colegas de sala, que elas fizeram, olha que benção, olha aqui, essa linda folha aqui que eu apaixonei. Elas ficaram rindo de mim porque eu apaixonei nessa folha. Aqui, ó, olha que lindo. Então, a Bíblia, já que a gente está falando a respeito da origem da Bíblia, a Bíblia é uma fonte inesgotável da palavra de Deus. E ela, quando a gente está procurando paz, quando a gente está procurando alegria, quando a gente está querendo obedecer, quando a gente está querendo a felicidade, ela é uma fonte inesgotável. Essa é a palavra de Deus. E aí, já que a gente está falando de Bíblia, não tem como a gente falar de Bíblia sem ler a Bíblia. E aí, o nosso amigo coração aqui está atento a todas as informações, totalmente atento. E aí, nós vamos ler o que diz João 14, 27, para aqueles que estão procurando a paz. Olha que lindo que diz João 14, 27. Deixe-vos a paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Olha que lindo. A Letícia, né, falou o Salmo 4:8 e também eu acho que ela falou João 14:27. Mais uma vez, Deus reforçando que Ele é o maravilhoso Deus que nos dá paz, né? E aí, se você está querendo alegria, vamos ler lá em Provérbios 17:22, o que diz a palavra de Deus. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Olha que lindo que a palavra nos diz. Só Deus pode nos trazer a alegria. E a alegria de Cristo é bom remédio para nós, nos faz bem, é coisa saudável. Mas a tristeza, o espírito abatido, ele seca os ossos, ele faz mal até para o corpo nosso. E aí, né, se você está querendo obedecer, se você procura ser uma pessoa obediente, olha o que diz Efésios 6:1 e 2. Isso serve não só para todas as idades, criança, junior, para nós, cada um de nós. Olha o que diz Efésios 6:1 e 2. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que lindo. Então, ó, crianças, vocês estão aí em casa, desde o né? Desde aquele que já entende, né? Tem 2 anos, 2 anos e pouco, 3 anos, independente. A gente obedece os nossos pais, quando a gente honra aos nossos pais, né? Esse é um mandamento que tem promessa. Os nossos dias são prolongados. Isso é tremendo demais. Então, ó, não faça birra, né? Não tire os pais do sério. Não fique fazendo assim, querendo, ou amolando os pais, porque esse é um momento tão gostoso de estar em família. Então, ó, sejam obedientes, porque quando vocês são obedientes, vocês estão obedecendo também a palavra, vocês estão obedecendo o mandamento de Deus. Olha que lindo, olha que tremendo. E aí você que procura felicidade, porque a Bíblia também é fonte de felicidade. Olha o que diz no Salmo 128:1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, igual a gente viu lá na sala, quer dizer o quê? Feliz. Aquele que decide andar nos caminhos do Senhor e temer ao Senhor, a palavra do Senhor, esse sim é feliz. Então, quando você, pequenininho, júnior, adolescente, adulto, seja lá o que for, quando você quiser alguém falar assim, mas felicidade está aí no mundo, felicidade é estar em determinada festa, felicidade está em eu pegar geral, felicidade está em eu fazer o que a minha mente der na cabeça. Não, você vai dizer assim, feliz, bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor e aquele que teme ao Senhor. Esse sim é uma pessoa realmente feliz, tá? E aí, meus irmãos, hoje não vai dar tempo de mostrar todas as cores, tá? Mas essa aqui eu vou mostrar numa outra oportunidade. E essa aqui, só para vocês, assim, título de curiosidade, também uma obra da Dani, né? Dani e Isa aí, sempre me ajudando. Aqui, ó, o maior versículo, Esther 8:9. Depois vocês abrem em casa. O menor versículo, João 11:35, tá? Olha, você vê. Depois vocês olham lá em casa, abram. E são algumas curiosidades a respeito da Bíblia. Outra coisa que eu acho que eu não falei. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, né? Fez essa divisão que eu disse para vocês. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Entendeu? Então, ó, guarda na mente aí, porque eu esqueci também outra coisa. A minha cabeça está muito ruim.
Eu esqueci outra coisa, que nós aqui no final nós vamos fazer uma gincana. Então vocês chamam os juniores, vocês chamam as crianças aí, até a Alice vai saber responder. Até uma pessoa com o meu QI ou com o QI do Pastor Arnaldo também vai saber responder. Ou seja, de 0 a 1000, todos vão estar envolvidos nessa gincana. Ó, o outro capítulo. O maior, né, que tem capítulo, Salmo 119. Menor, Salmo 117. Outra curiosidade, livro com mais capítulos, Salmos, que tem 150 capítulos. E a Bíblia também tem livros que tem um capítulo só, como exemplo, Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. Então, são algumas curiosidades. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, mergulha nela aí, porque vocês estão tendo tempo. Então, não tem desculpa para não ler a Bíblia. Então, irmãos, como eu disse para vocês, cansei. Como eu disse para vocês, a gincana, quer dizer, eu não disse para vocês. A gincana ia ser encerrada com os juniores no último domingo agora de março. E não foi possível encerrar a gincana. Então, o que eu vou fazer? A Deise, a minha amada irmã, vai me ajudar aqui. Aí, quem for dando a resposta, eu vou computando. A Isis, a Dani também me ajuda aí. Vocês escrevem aí. Porque aqui não tá aparecendo, eu não tô vendo. Aí você olha aí. Aí, ó. Vai começar a gincana, tá? Que vai ser as perguntas a respeito do que eu falei. Aí, ó. Primeira pergunta. Deise, quem responder primeiro, você me fala aí, tá? Chama o junior. O junior, eles têm que saber essa pergunta, tá? Vamos lá. Qual é o último livro da Bíblia? Vamos lá. Quem escrever primeiro? Vamos lá. Qual é o último livro da Bíblia? Quem respondeu, Deise? Gente, responde. Porque eu não tô vendo aqui. Olha nos comentários. Não vejo. Ó, a outra pergunta. A Anne. Anne Furlan. Anne Furlan. Qual que a Anne respondeu? Apocalipse. Apocalipse. Isso mesmo, Anne. Parabéns. Agora, outra pergunta. Vamos ver quem que vai responder. Eu acabei de falar. A Bíblia, ao todo, tem quantos livros? Vamos lá. Quem vai responder? Alguém respondeu? Quantos livros tem a Bíblia ao todo? Andriele, se eu passei do tempo, você me fala, viu? A Mariana Cristina. Mariana, quantos que a Mariana falou? 66. Mariana, 66, isso mesmo. Qual é o primeiro livro da Bíblia? A Anne colocou 64. Qual o primeiro livro da Bíblia? Qual o primeiro livro da Bíblia? Alguém respondeu? Gênesis. Bárbara, Bárbara, isso de mesmo. Menezes, Bárbara sempre participativa, isso mesmo, Bárbara. Gênesis. Agora a outra pergunta, tá? Ó, quantos livros tem o Antigo Testamento? Quantos livros tem o Antigo Testamento? Eu acabei de falar também. Vamos lá. Vamos lá. Alguém? Fala, Deise. a André falou 63. Não, gente, tem... Peraí, qual?
Quantos livros tem o Antigo A Bárbara Testamento? colocou 39. Bárbara de novo, 39, Bárbara, é isso mesmo. O Antigo Testamento tem 39 livros, isso mesmo. Agora, assim, não vai dar para fazer todas essas perguntas, né? Mas, olha, vou fazer uma última. Existem vários idiomas, sou feita de materiais e tamanhos diferentes, mas sou sempre a mesma e nunca mudarei. Quem eu sou? Vamos ver quem que vai descobrir. Mais uma vez, eu vou repetir. Existem vários idiomas, sou feita de materiais e tamanhos diferentes, mas sou sempre a mesma e nunca mudarei. Quem eu sou? Quem eu sou? Alguém respondeu? Letícia, Bíblia. Letícia, Leal. Letícia, você é esperta, viu? Você é muito esperta. Isso mesmo. Bíblia. Isso mesmo. A Mariana colocou Bíblia. Isso mesmo. A Anne Furlan, a Bárbara, Bíblia. Ah, isso mesmo. Parabéns, viu, gente? Então, ó, pra não passar muito tempo, que eu acho que eu já falei demais, mas assim, eu vou encerrar falando, já que vocês responderam aí muito bem, né, é a Bíblia. Vou encerrar em Marcos 13, 31, que diz assim, ó, Marcos 13, capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, olha, pode passar tudo nessa terra, pode passar dificuldades, problemas, pode passar, né, crises, isolamentos, várias coisas, mas a palavra de Deus, essa nunca passará. Essa nunca passará, porque as palavras de Deus, elas são indestrutíveis. As palavras de Deus, elas persistem por anos, como a gente viu aí na origem da Bíblia, né? Então, ó, um abraço para as crianças, para os juniores, tá? Para os pais, para as mães, as tios, avós, para todos os irmãos. Eu tô morrendo de saudade de cada um de vocês, tá? E vamos mergulhar nessa palavra, nessa profundidade que é a Bíblia, porque ela é realmente imensurável, tá? Vamos orar pra gente encerrar? Pega o seu pequeno aí, sua criança, seu junior e ora junto com ele. Faça para Deus, ó, quebrantar o teu coração, para você ter gosto para ler a palavra de Deus. Vamos orar? Junto com o coração. Né? Junto com o coração, porque eu não esqueci o coração aqui. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, quebranta, Pai amado, o nosso coração. Faça, Senhor Deus, nos ajude, nos auxilie, Pai amado, para que a gente tenha fome e sede da Tua palavra, fome e sede de estar conversar com o Senhor, de aprender do Senhor, porque o Senhor se revelou a nós. Agora a gente tem que correr para os teus braços, correr para o entendimento da tua palavra. Obrigada, Paizinho amado. Eu oro, agradeço e peço por cada criança, cada junior, cada pai, cada mãe, cada família, Senhor Deus, da igreja ou de quem estiver assistindo, para que o Senhor abençoe e quebranta, Paizinho amado, os corações. E que a sua palavra habite ricamente em nós, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Um abraço grande e até a próxima, né? Beijo.